Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo de hoje é sobre o Botafogo, é por isso que eu estou com a camisa aqui do Glorioso, para falar sobre esse início de planejamento de 2025 e também sobre esse jogo de volta da final da Recopa contra o Racing. Então já peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Você que já viu algum vídeo meu no YouTube, no Instagram, a gente está vendo que a imagem está um pouco diferente, né? Eu troquei de celular. Aí tô testando também um novo. E, nossa, a resolução, a qualidade, tô impressionado. O bom é que ele destaca todas as imperfeições do ambiente, né? Uma maravilha, né? Imperfeições da pele, da parede, deixar tudo ainda mais nítido. Eu tô adorando essa parte. Mas bora lá falar do que interessa, que é falar do Botafogo e desse início de 2025. No ano passado, a diretoria do Botafogo já tinha feito meio um pouco disso, né? Deixar esse começo de ano um pouco de lado, começar a focar mais mesmo durante a temporada, principalmente pós-estadual e tudo mais, deixar as principais contratações, as principais movimentações, deixando o estadual realmente de segundo plano. E deu certo, né? No final acabou sendo campeão e tudo mais, o Arthur Jorge chega durante a temporada e faz um excelente trabalho junto com outros jogadores. E o Botafogo resolveu repetir a dose em 2025. Claro que não foi totalmente planejado, porque o Arthur Jorge acabou saindo, mas a maneira como lidou, a diretoria vem lidando com essa pós-saída, com essa escolha de técnico, tem muito nessa visão de eles entenderem que o começo da temporada do futebol brasileiro não é tão importante assim, o que importa é o que vem depois. Que é uma opinião deles, né? Uma visão deles, não vou julgar. E naturalmente deixaram o estadual completamente de lado, não à toa o Botafogo foi eliminado novamente na primeira fase, vai disputar a Copa Rio mais uma vez, não chega às semifinais. Só que esse ano era diferente, né? Esse ano você tinha logo agora no começo, tanto a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e também a Recopa contra o Racing. O Botafogo passou por mudanças importantes no elenco. Você perdeu o Luiz Henrique e Almada, que dois dos principais estrelas do time do ano passado. Chegou a ter risco de perder mais jogadores, mas no final foram só esses dois, que claro são perdas grandes. O Adrielson também, que era um ótimo reserva, saiu. E o elenco que perde dois titulares importantes, mais um reserva útil ali, que vem fazendo contratações. E só que assim, vem fazendo tudo isso, já vem sendo tocado sem saber quem é o técnico, né? E isso sim é um problema. Até o jogador Roleiser, que foi pro Santos, ele até comentou sobre isso, né? Que no Botafogo ele não sabia quem ia ser o treinador dele, quem ia treinar ele. E isso é muito importante, porque o Botafogo estava montando um elenco e a gente não sabe quem vai treinar, de fato. Porque apostou-se no Leiria, claramente, no auxiliar, e um auxiliar que, assim, sem condições ainda de ser o técnico principal. Quando viram que não ia arrumar tão depressa assim o treinador, trocaram só o interino, agora trouxeram o Caçapa, que por mim já devia ter sido trazido antes, né? Já que a ideia, já que tem mais confiança nele do que tem no Leiria, então já devia ter colocado o Cláudio Caçapa desde antes, né? Era possível que o Botafogo tivesse um começo de até um pouco melhor, principalmente nos grandes jogos. E essa indefinição atrapalha muito. O Botafogo se eliminar no Carioca, vai disputar a Copa Rio, mas dane-se também. E vai ter um tempo de treinamento, um tempo sem grandes jogos até o brasileiro. É o tempo ideal para você ter um novo técnico. E, cara, esse novo treinador já começar a implementar suas ideias, conhecer melhor o elenco. Só que até aqui a gente não tem definição alguma de técnico. Tô gravando esse vídeo na terça-noite. Também não tem nenhum nome que parece muito engatilhado. O Caçapa vai continuando até a diretoria se movimentar. E é um planejamento que vai comprometer nesse início de temporada, porque tudo bem que no final das contas, no ano passado deu certo, mas não é todo ano que você vai fazer isso e vai dar certo, né? Não é todo ano que você vai arriscar em algo que ele não é perigoso e o resultado vai ser sempre positivo. Ainda mais com o Botafogo passou mudanças no ataque e, cara, faz falta ter um treinador para potencializar os jogadores. A gente está vendo como, nessa temporada, alguns jogadores sem um sistema que os ajude, como sofrem muito mais, no caso de Jesus e entre outros. Com um time do Botafogo nessa temporada muito mais frágil defensivamente, muito mais exposto, e que ofensivamente também não é que está funcionando tão bem assim como funcionou no ano passado. Então é um Botafogo que nesse início de 2025 não é a continuação de 2024. É um time que meio sem caminho, meio sem norte. Você tem bons jogadores, você tem ainda toda a empolgação e alegria dos títulos da temporada histórica, mas é um time que para 2025 ainda está sem um norte definido, né?
qual o caminho a seguir, qual o caminho dentro de campo vai ser, qual vai ser a cara dessa equipe, se vai ser bem parecido no 24, se a gente vai ter um técnico que tem ideias diferentes, que vai trazer coisas novas para esse elenco. Que se o técnico trazer, às vezes não gostar do jogador que foi contratado, e aí, o que vai fazer? Ou se o técnico chega e percebe, opa, preciso de mais 3 ou 4 nomes, além dos que vocês trouxeram. Então, nessas situações que deveriam estar sendo tocadas desde o início, com um técnico já definido, e até agora o Botafogo não tem. E assim, deixar o estadual de lado, ok. Do ponto de vista financeiro, realmente, o Carioca não traz benefício algum. E parece que a torcida tem uma aceitação maior com isso em relação ao estadual. Mas, cara, o Botafogo disputou 2 títulos que seriam inéditos do clube nesse temporada. A Supercopa, ainda mais sendo contra o rival Flamengo. E agora está disputando a Recopa, que ainda pode ser campeão, obviamente. E, assim, não é que deixar de lado, não dá prioridade. O Botafogo, por conta do seu planejamento, sequer tentou disputar de fato esses títulos. Chegou na Supercopa, no jogo Flamengo-Botafogo, cara, uma diferença enorme, que não é a diferença real entre os elencos. Mas você pega um Flamengo que tem técnico, e um técnico está potencializando seus jogadores, quando o Botafogo sem técnico nenhum, um Botafogo sem norte, um Botafogo completamente perdido dentro de campo. E agora na Recopa a gente está vendo uma coisa, né? O que a gente viu no jogo de ida foi um time que tem um treinador e um treinador que faz um bom trabalho contra uma equipe sem comando algum. E eu nem culpo o Caçapa, que chegou recentemente, culpa mais o planejamento. E agora o Botafogo vai para esse jogo de volta no Tô Santos. Precisa de um pouco, não é um milagre, mas vai precisar tirar muitas forças, vai precisar contar muito com esse fator casa e para tentar reverter, porque o Racing é um bom time, é um Racing que tem qualidade ofensiva, é um Racing que quando o adversário dá campo para ele contra-atacar, ele se sente muito à vontade, tem bons jogadores, é um time bem treinado. E um Botafogo que é aquilo, não tá um pouco sem alma, um pouco sem ainda cara. E você tem que correr atrás de um placar com um time bom. Quando você tá meio perdido, aí fica mais difícil, né? O Botafogo vai precisar muito desse fator casa. Acho que um gol cedo seria primordial para o Botafogo ter força para recuperar. Porque, pensando mais friamente, o Racing é favorito pela vantagem que criou e por ser um time que hoje tá assim, duro de falar acima do Botafogo, mas é um trabalho que está no estágio acima que o Botafogo está atualmente, né? Já tem um técnico há mais tempo, enquanto o Botafogo trocando de interino, os jogadores também olham pro Caçapa e falam, putz, esse cara não vai ficar muito tempo aqui. Então tudo isso atrapalha esse início de temporada do Fogão. A gente poderia estar falando de início de temporada com talvez 2 títulos. Um título de Supercopa em cima do rival, um título de Recopa em cima do Racing, uma camisa tradicional do futebol sul-americano, 2 títulos inéditos pro clube. E assim, o que mais me incomoda é isso, é que o Botafogo deixou um pouco de lado, não deu prioridade para esses títulos, nem sequer tentou disputar. E isso acho que incomoda mais o torcedor, a sensação de que nem sequer tiveram chances reais de ser campeão. Futebol tudo pode acontecer, o time do Botafogo tem muita qualidade, pode reverter esse jogo contra o Racing, mas difícil, né? É difícil. No contexto atual é difícil imaginar isso. Ainda assim, é um Botafogo que tem qualidade para novamente brigar no topo do futebol brasileiro nesse ano, mas precisa definir logo quem vai comandar essa equipe. Não acho que o Caçapa seja esse nome, ainda pelo menos. E precisa definir logo quem vai ser o técnico, para aproveitar talvez as datas livres que vai ter, porque depois que começar o brasileiro, a loucura com o Libertadores, não vai ter tempo para treinar. Não vai ter pausa, tem um Super Mundial em breve que o Botafogo vai disputar também. Então, um Botafogo que hoje, comparado com outros concorrentes, está atrás do planejamento. Mas essa é a minha opinião. Você, torcedor do Botafogo, não deixe nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. E não esqueça também de dar like aqui no vídeo e de me seguir para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.